capítulo 11, versículo 17, diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado que existem divisões entre vós. Quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis aí a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não são poucos aqueles que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Geralmente nós olhamos para esse texto a partir do versículo de número 23 e não analisamos a totalidade do texto. E na verdade, quando nós lemos todo o texto, ou o contexto em que está inserido esse texto, nós descobrimos muitas coisas. Primeiro, a razão pela qual ele escreveu esse texto. Para nós descobrirmos a razão pela qual o apóstolo Paulo escreveu esse texto, temos que fazer uma análise. E quando nós lemos o versículo 17, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele está repreendendo, ele está trazendo uma repreensão severa para a igreja de Corinto. Veja que ele diz assim: eu não vos louvo por isto, eu não vou elogiar vocês por isto, porque quando vocês se ajuntam, vocês não se ajuntam para o melhor, mas para o pior. Existia uma festa chamada festa HP, ou agapau, como diz no grego, que é a festa do amor. Nesta festa do amor, que antecedia a ceia, as pessoas traziam comida e bebida e se reuniam para comer. Então, antes da ceia havia comes e bebes. E aqui nós vivemos isto muitos comes e bebes, né? Tudo que se faz na igreja aqui tem comes e bebes. E TCT, culto de mocidade,
escola dominical, sempre tem aquele cafezinho, alguma coisa para comer. Mas esta prática adotada pela igreja de Corinto, que é a festa do amor, ela tinha como objetivo abençoar a vida das pessoas mais pobres que vinham na igreja. Tinha como objetivo que os ricos que faziam parte daquela igreja trouxessem a comida, trouxessem as suas iguarias e repartisse com todo mundo. No entanto, o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto era exatamente o oposto. Ao invés de união, ao invés de comunhão, de koinomia, havia divisão. Por quê? Porque os ricos se separavam dos pobres e comiam até se fartar, e bebiam até se embriagar. Está aqui na Bíblia. Eles comiam até se embriagar, enquanto que do outro lado, aonde estavam os pobres, às vezes eles não tinham, por ser escravos, não tinham nem o que comer e nem o que beber. Então o apóstolo Paulo, quando ele viu esta cena, ele trouxe esta palavra e disse: a ceia, ela não pode ser precedida por uma festa separatista, por uma festa de divisões. Se nós somos uma família, o que um come, o outro tem que comer também. A ideia do apóstolo Paulo aqui é que a ceia era um ato de comunhão. Como nós podemos tomar ceia se estamos divididos entre nós? E um grande problema da igreja moderna, e eu conversando com um pastor alguns dias que veio me procurar aqui, de uma grande igreja em Foz do Iguaçu, ele estava em depressão, pensando em tirar a vida, e disse: pastor, eu preciso de alguém que me ouça, preciso que alguém me ouça, por favor, o senhor pode me ouvir? E eu fiquei quase 3 horas ouvindo ele. E ele disse: pastor, na igreja que eu congrego existem 7 igrejas. Mas como assim? Sim, existem 7 igrejas dentro da mesma igreja. E hoje de manhã foi discutido aqui a respeito disso, não é mesmo? Existe a igreja da mocidade, existe a igreja do departamento feminino, existe a igreja da escola bíblica dominical, existe a igreja do departamento infantil, então cada departamento se tornou uma igreja. E se eu for mexer, eu vou ser expulso da igreja. O grande problema é que algumas pessoas tomam ceia vivendo esse pecado de divisão, de separação entre eles. E o apóstolo Paulo escreve esta palavra aqui, dizendo que a ceia é um ato de comunhão. Então, se você não está em comunhão com o seu irmão, se você não está em comunhão com a sua igreja, você tem que fazer uma autoanálise esta noite. Eu não vou no culto da mocidade, porque lá eles apagam a luz. Eu não vou na escola bíblica dominical, porque é um culto enfadonho, eles só falam de Bíblia, 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 Bíblia. Eu não vou no culto do departamento feminino, do círculo de oração, porque aquilo lá é um culto de mulheres. Então nós estamos divididos entre nós e estamos tomando ceia. Esta é a ideia. Igreja é família, igreja é um corpo, igreja é o corpo de Cristo. E se nós fazemos parte do corpo de Cristo, então nós fazemos parte do todo, fazemos parte do contexto inteiro. A igreja de Corinto, eles não entenderam esta coisa e tinham divisões entre eles. E a pior divisão era esta facção, esta divisão que existia entre ricos e pobres. Uns comiam bem e outros não comiam nada. E uma vez um homem chegou para mim, me dá uma ideia na igreja, e disse assim: pastor, nós temos que fazer assim, assim, não aqui, tá? Numa outra igreja que eu dirigi, e nós temos que fazer assim, 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 assim. E eu disse: eu vou consultar os obreiros, porque a minha filosofia de trabalho é: na multidão dos conselhos está o êxito e na falta dele está o fracasso. Então eu vou consultar os nossos obreiros. Aí ele disse assim: mas são um bando de favelado. Na época eu morava no Jardim Cláudia. São um bando de favelado, eles não sabem nada. Eu disse: querido, eles são obreiros da casa do Senhor, merecem o meu respeito, merecem o seu respeito. Então quando há divisão, Deus não opera.
E a palavra do apóstolo Paulo aqui era para desfazer exatamente esta divisão, que eu acho que se encaixa bem em alguns aspectos da nossa igreja. Quando nós dividimos, quando nós não participamos de atividades, por exemplo, quando é um congresso de mocidade, é só a mocidade. Quando é um congresso do círculo de oração, é só o círculo de oração. Quando é um trabalho de jovens, de adolescentes, é só os adolescentes. Esse tipo de divisão o apóstolo Paulo estava resolvendo aqui na igreja de Corinto. O segundo ponto que eles não entenderam a respeito da ceia, eles deturparam a festa. Eles simplesmente deturparam o sentido, eles mudaram o sentido, eles corroeram o verdadeiro sentido da ceia, porque os crentes da igreja de Corinto seguiam apenas um ritual. Eles vinham para o culto que tinha ceia apenas no dia da ceia. Não se preocupavam em participar do culto de terça-feira para alimentar a sua alma. Não se preocupavam em participar da escola bíblica dominical para aprender a palavra de Deus. Não se preocupavam em participar dos outros eventos e cultos que aconteciam na igreja. Por quê? Porque eles eram lá meros espectadores. Se você é um espectador, então você não está oferecendo a Deus um culto, você está cumprindo uma liturgia. E a deturpação que existia lá era exatamente esta: eles obedeciam a um ritual, eles seguiam um ritual, mas o coração deles estava afastado do propósito de Deus. Eles tinham um ritual, mas não tinham a essência. E quantas vezes nós caímos nesse erro? A liturgia seca, vazia, porque tem que ser a formatação que existe, e se mudar um ponto ou uma vírgula ou uma palavra, se mudar alguma coisa, já não é mais, não procede mais de Deus. Queridos, Deus esta noite está preocupado com o que você tem no seu coração aí, ó. Hoje Deus veio para ver o que existe dentro do âmago da nossa alma. Ele busca a essência da adoração que está dentro dos nossos corações. E se existe essência da adoração aí, é a hora de você soltar o teu melhor glória a Deus. É a hora de você soltar o teu melhor aleluia. É a hora de você soltar uma rajada de língua estranha, se for possível. Às vezes nós nos preocupamos apenas com a liturgia. Era o que a igreja de Corinto estava fazendo. Preocupavam-se apenas com a liturgia, viviam uma vida completamente desregrada, separados um do outro, todo mundo, cada um defendendo apenas os seus interesses próprios. Não havia nenhum tipo de comunhão dentro daquela igreja, e quando eles iam tomar a ceia, faziam apenas como se fosse um ritual, uma liturgia que tem que ser cumprido, como se Deus recebesse esta coisa. Deus não recebe esta coisa. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele busca. Saindo uma virtude daqui de cima, irmãos.
Aleluia. 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 Estou sentindo virtude, irmãos. Sentindo virtude de Deus. Sentindo virtude. Virtude do Espírito de Deus. Essa virtude está saindo daqui. Essa virtude está saindo daqui de cima. Estenda as mãos para lá, obreiros, por favor. Essa virtude está saindo daqui. Está tocando em alguém aí agora. Alguém está sendo curado agora. Virtude. Virtude. Alabaçobre andarai. Aleluia. 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 Amém. Aleluia. A igreja de Corinto, eles não entendiam o significado da ceia. A igreja de Corinto, eles não conseguiram perceber a profundidade do significado da ceia. Eles eram tão egoístas, eles eram tão separatistas, tão facciosos, que eles viviam para eles. Eles não pensavam em absolutamente ninguém. Os ricos comiam e bebiam até se embriagar, e os pobres passavam fome. Então havia um sentimento de egoísmo profundo e um culto à personalidade humana. Na igreja de Corinto havia culto à personalidade humana, que as pessoas tinham que aparecer. Não, se eu não cantar, a coisa não funciona. Se eu não pregar, a coisa não funciona. Se eu não estiver junto, a coisa não vai dar certo. Havia esse sentimento de egoísmo, de egocentrismo dentro da igreja de Corinto. E isso é que provocava as separações, isso que provocava as divisões, e ofuscava a visão da igreja para enxergar o verdadeiro sentido da ceia. A ceia está centralizada na morte expiatória de Cristo, no sacrifício vicário de Cristo. Foi Ele que nos substituiu na cruz do Calvário. Por isso não há méritos para o homem. Não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a tua capacidade, não tem nada a ver com o teu status pessoal. Tem a ver com Ele. Foi Ele que nasceu, foi Ele que viveu, foi Ele que veio, foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, e é Ele que vai voltar. Glória! Não tem nada a ver conosco, o ato não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele, tem a ver com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Pastor, como é que nós podemos entender a ceia? O que a ceia passa para nós? Como que nós podemos entender o significado profundo, real, verdadeiro, que dê base, que dê estrutura para as nossas vidas? Como podemos entender a ceia? Quando nós olhamos para este capítulo, do versículo 17 até o versículo de número 34, nós somos obrigados a olhar para algumas direções. E para nós entendermos a ceia do Senhor, nós temos que olhar para estas direções. E quando nós conseguimos vislumbrar estas direções, nós conseguimos descobrir o verdadeiro significado da ceia do Senhor. Algumas pessoas tomam ceia sem saber o que estão fazendo, não foram discipulados. E Jesus e o apóstolo Paulo disse assim: fazer isto em memória de mim. Em memória de mim. Deus, escute uma coisa, pense numa coisa. Se o apóstolo Paulo tivesse escrito assim, quando vocês tomarem ceia, lembrem-se dos milagres, lembrem-se dos feitos, lembrem-se das maravilhas que ele fez. Não! Quando o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito, ele disse assim: fazei isto em memória de mim. Não do que eu fiz, é de mim.
A ceia não nos lembra milagres. A ceia não nos lembra a tempestade parando. Não, a ceia nos lembra o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, crucificado no meu lugar e no teu lugar. É isto que a ceia lembra. E para nós enxergarmos o Cordeiro de Deus, nós temos que olhar para algumas direções. Primeiro, para o passado. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos Cristo crucificado. Quando nós olhamos para o passado, nós enxergamos Jesus morrendo. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos a cruz. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos o Getsemane. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos Jesus sendo julgado por Anás e Caifás. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos Jesus sendo açoitado. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos Jesus sendo esbofeteado. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos alguém colocando uma coroa de espinho sobre a cabeça dele. Quando nós olhamos para o passado, nós contemplamos e vemos a figura de alguém que carrega uma cruz na Via Dolorosa. Cerca de 650 metros ele carregou um peso de 70 quilos nos ombros, caiu por 3 vezes. O sirineu foi chamado para ajudá-lo. Quando nós olhamos para o passado, nós enxergamos Jesus crucificado. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos um homem ensanguentado na cruz. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos Jesus morrendo. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos e ouvimos ele dizendo: está consumada a obra da redenção da humanidade. Passado. Quando tomamos ceia, nós temos que pensar a respeito disso. Não conseguiu entender? Pastor Ivo, vamos fazer uma cena aqui que descreva o pão da vida sendo arrebentado, dilacerado no nosso lugar. Por favor, pastor, pega este pão. Vai sujar o chão, mas eu quero que o senhor faça isto como se o senhor fosse um daqueles soldados. Eu sei que o senhor não é um daqueles soldados, o senhor é um soldado de Cristo. Mas eu quero que o senhor faça isso como se o senhor fosse um daqueles soldados. Pega este pão e rasgue ele. Foi isto que foi feito. Foi assim que fizeram com Jesus. Foi isso que fizeram com Cristo. Era para você viver isso, mas Ele viveu. Aleluia. 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 Volte os teus olhos para o passado agora. Obrigado, pastor. Volte os seus olhos para o passado. Olhe lá para o passado. Feche um pouquinho, por favor. Entra nessa onda, entra nessa vibe, entra nesse espírito. Estou sentindo virtude de Deus. Estou sentindo virtude de Deus. Estou sentindo virtude de Deus. Está saindo virtude daqui de cima dessa tribuna. Seja impactado por essa virtude, seja tocado por essa virtude. Tem alguém sendo curado aqui agora. O Espírito de Jesus Cristo está falando comigo. Tem alguém sendo curado aqui agora. Urabá, Sharai, Orecalaba, Subriandaraia. Há uma unção poderosa saindo daqui de cima desta tribuna. Mas nós temos que olhar para outra direção. Nós temos que olhar para o presente. Quando olhamos para o passado, vemos Cristo crucificado. Quando nós olhamos para o presente, nós vemos uma oportunidade. Lembram daquele soldado? Senhor, lembra-te de mim hoje, quando entrares no paraíso. Oportunidade. Oportunidade.
Quando nós olhamos para o presente que nós estamos vivendo aqui, dia 12 de setembro de 2021, nós contemplamos uma oportunidade. Naquele dia fatídico do dia da morte de Cristo na cruz, um homem aproveitou a oportunidade e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje eu te digo, você estará comigo num paraíso. Oportunidade. Quantas vezes nós viemos na igreja, Deus está na igreja, e nós perdemos a nossa oportunidade. Hoje à noite é a oportunidade de você ser batizado no Espírito Santo. Hoje à noite é a oportunidade de você ser salvo. Hoje à noite é a oportunidade de você ser curado. Hoje à noite é a oportunidade de você ser renovado. Hoje à noite é a oportunidade de você receber aquilo que você veio buscar de Deus. Quando olhamos para o presente, nós vemos uma oportunidade. Oportunidade de salvação. Aquele homem aproveitou a oportunidade. Aproveitou, ele mesmo vendo Cristo na cruz ensanguentado, ele acreditou. Hoje nós não vemos Cristo na cruz ensanguentado, hoje nós vemos ele assentado à destra de Deus Pai. Ah, meu Deus, Apocalipse descreve ele, cabelos brancos longos, vestes talares, na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oportunidade, igreja. Quantos cultos nós participamos por mês? Quantos dias que a glória de Deus desce na igreja e nós ficamos lá assistindo, desligados, desconectados, distantes. Que hoje à noite nós possamos fazer como o cego Bartimeu. É tão comum falar do cego Bartimeu, mas é tão profundo falar do cego Bartimeu, porque ele nos dá uma lição extraordinária. Quando ele percebeu que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele aproveitou a oportunidade. Fecha os teus olhos um instante. Alguém aqui vai ter visões do céu agora. Há um ambiente sobrenatural. Alguém aqui vai ter visões do céu agora. É um ambiente sobrenatural carregado sobre este lugar. Deus está nesta casa, nesta noite. Este ambiente sobrenatural revela a presença de Deus. Então não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de adorá-lo. Não perca a oportunidade de tocá-lo. A mulher do fluxo de sangue foi, venceu a multidão, venceu a incredulidade, venceu tudo. Venceu, tocou em Cristo, aproveitou a oportunidade. Aproveite a oportunidade e adore Ele na beleza da sua santidade. Porque enquanto você adora, Ele te cura. Enquanto você adora, Ele te batiza. Enquanto você adora, Ele te responde. Oportunidade. Oportunidade. Mas nós temos que olhar para um outro tempo, que é o futuro. A ceia nos ensina a olhar também para o futuro. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós olhamos para o futuro, nós não vemos as nossas realizações pessoais. Não. Eu não quero que você veja isso hoje. Quando nós olhamos para o futuro, nós contemplamos um dia esperado da igreja. Jesus, quando subiu, ele disse assim: fica tranquilo, não turbe o seu coração. Eu estou indo preparar um lugar para vocês, e eu vou lá preparar esse lugar. Depois eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês também possam estar.
Quando nós olhamos para o futuro, nós vemos o arrebatamento da igreja. Que os nossos olhos hoje sejam projetados para este futuro, para nós enxergarmos os céus se abrindo, a trombeta tocando. Eu estou ouvindo o barulho da trombeta. Eu estou ouvindo o barulho da trombeta. Quando os noticiários falam a respeito de terremotos no México, quando os noticiários falam lá no Oriente a respeito, na Ásia, a respeito dos que estão sendo perseguidos, quando os noticiários falam a respeito de guerras e rumores de guerra, eu ouço a trombeta de Deus tocando. Olhe para o futuro com esperança nesta noite, porque o céu é o teu lugar. Nós vemos o arrebatamento da igreja. Ao olhar para o futuro, nós contemplamos a igreja saindo da terra. Quem tem esta esperança? Quem tem esta esperança? Levante as duas mãos, levante o pé, levante a voz, dá um brado de alegria, porque esta é a esperança da igreja. Mas esse texto nos projeta além do futuro, nos leva para a eternidade. Esse texto nos leva além do futuro, ele nos projeta para um tempo eterno. E a Bíblia diz assim: quem comer e beber indignamente, come para a sua própria condenação. Quando a Bíblia fala a respeito desta condenação, fala a respeito de um dia. Está registrado no capítulo 20 do livro de Apocalipse, versículo 11 a seguir. O dia do juízo final. Um dia que não terá tempo de duração. Um dia onde estarão milhares e milhares e milhares de pessoas, todas reunidas no mesmo lugar. Os grandes vultos da eternidade, os grandes vultos que se levantaram na história, vão estar lá. Aqueles que não se dobram diante de Cristo hoje, por humildade, se dobrarão naquele dia, por causa do seu orgulho. Porque a Bíblia diz que diante do nome de Jesus todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Quando nós olhamos para o capítulo 20, verso 11 a seguir do livro do Apocalipse, nós percebemos que vai ser um dia terrível, aonde o mar vai dar os seus mortos, a terra vai dar os seus mortos, o ar vai dar os seus mortos. Todos eles estarão lá sendo julgados, cada um segundo as suas obras. Cada um deles segundo as suas obras. Aquilo que nós fazemos no oculto do nosso quarto, que você falou hoje aqui, aquilo que nós fazemos no oculto das nossas viagens, aquilo que nós imploramos para a mulher, para a esposa não dizer para ninguém, aquilo que nós trancamos as 7 chaves dentro de um baú da nossa consciência e não deixamos ninguém chegar lá. Nesse dia, esse baú vai ser aberto. Os documentos que estão escondidos lá dentro serão trazidos à tona, e a sua história vai passar como um filme diante de ti. Você vai enxergar tudo aquilo que você fez às ocultas.
é o juízo final. Mas esse texto nos projeta também para um outro lugar. Nos faz olhar para a igreja. Veja o que diz o versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Nos faz olhar para a igreja. Nos faz zelar. Essa palavra aqui é mais para nós que somos pastores. Nos faz zelar da igreja. Nos faz amar a igreja. Nos faz nos desgastar pela igreja. O apóstolo Paulo disse: gastar-me-ei e me deixarei gastar pelo evangelho de Jesus Cristo. Temos que olhar para a igreja. Temos que ver as necessidades da igreja. Temos que enxergar a necessidade do povo. Pessoas que sofrem encurraladas diante dos seus problemas. E para você que tem estrutura, que pode ajudar, esta palavra é para você também. E nós encerramos, porque esta palavra nos faz olhar para mais uma direção. Olhe para cá, eu encerro agora. Não adianta você olhar para o passado. Não adianta você ter consciência do presente. Não adianta você enxergar o futuro, nem contemplar a eternidade, e nem fazer parte de uma igreja, se você não tiver esta ótica, a última ótica. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice. Eu quero que você feche os teus olhos um instante e olhe para dentro de você agora. Olhe para dentro do seu coração agora. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente será culpado, será réu. A única maneira de comer e beber dignamente é sentindo-se indigno. Quando você acha que você é digno e você é indigno. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Quando você pensa que é digno, você é indigno. A única forma de comer o pão e beber o cálice dignamente é sentindo-se indigno de comer e beber. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma. Olhe bem, olha o que está escrito. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma. Você não tem que fugir da ceia por causa do teu pecado. Você tem que fugir do teu pecado por causa da ceia. Entendeu isso? Esta noite o sangue de Jesus está sobre nós, irmãos. O sangue de Jesus está lavando corações aqui. Esses dias um irmão me procurou e dizendo: pastor, eu não tomei ceia porque aconteceu uma coisa corriqueira. Esta noite o sangue de Jesus Cristo te lava. Te lava. Ele te lava. Pedir aos obreiros que se posicionem, por gentileza. Peguem o cálice, não precisa lavar a mão não, porque isso aí está tudo preparado. Posicionem-se aqui os obreiros e os diáconos, rapidamente, por gentileza. Pegue o cálice e o pão ao mesmo tempo. 3 obreiros vão servir pão e 3 obreiros vão servir o cálice ao mesmo tempo. Aleluia. Aleluia. Mais para cá, queridos, aqui, ó, os obreiros. Mais para cá, irmãos. Distribui bem aqui, por gentileza. Não olhe um pouquinho mais para cá. Isto.
Distribui bem. Deixa fechado, pastor. Para orar, deixa fechado, por gentileza. Põe a tampinha em cima, pastor Ivo. Para oração, põe a tampinha em cima. Aí depois os diáconos, na hora de servir, eles tiram a tampa. Por favor, só põe a tampinha em cima para nós orar, para orar. Isto, pastor. Pega na mão tampado. Isto, assim, isto. Os outros pães também, pastor Ivo, por gentileza. Serve para aqui, para esses obreiros aqui. Isto. Isto. Distribui os cálices também para os outros obreiros, tanto diáconos, cooperadores que estão aqui. Todos eles, põe na mão deles, por favor. A igreja fica de pé comigo, por gentileza. Aleluia. 3 obreiros estarão servindo o pão e 3 obreiros estarão servindo o cálice. Nós temos 6, dá, né? Dá? Então os pastores ajudam. Pode ser? Aleluia. Estenda as tuas mãos para cima assim. Diga: Ele me salvou. Tu não acredita? Diga: Ele me salvou. Mais forte: Ele me salvou. Ele me salvou. Ele me salvou com vida agora. Ele me salvou. Agora grite: Ele me salvou. Ele me salvou. Grite mais alto: Ele me salvou. Por isso eu vou tomar a ceia. Ele me salvou. Grite mais alto, igreja: Ele me salvou. Grupo de louvor. Estenda as mãos para cá, levante as mãos para o céu. Quem é batizado no Espírito Santo recebe a autoridade para falar línguas agora. Receba a unção divina sobre a sua vida nesta noite. Xalabadabaçu e calabaçu briandarai. Barraberexire onda neve e show. Uramanabaxaia. Rei calabaçu briaia. Rimatsu e condelaçu ricandas arabagai. Pai, no nome de Jesus, consagramos o pão que representa a tua carne santa. Consagramos o cálice que representa o teu sangue vivo. Ó Deus, que ao comermos o pão, que ao bebermos o sangue, recebamos a vida abundante em nosso corpo, em nossa alma e em nosso espírito, para a glória de Deus Pai. Permaneça de pé em nome de Jesus. Os irmãos que estão com o pão podem sair para distribuir, e os irmãos que estão com o cálice seguem atrás. Isto. Cada um pega um. Pode distribuir. Adora a igreja, adora a igreja. Você é livre para ser salvo. Você é livre. Você é livre. Você é livre.
dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite aqui, não haverá nenhum Levante o símbolo da sua vitória para o céu aí. Os anjos estão vendo, os céus contemplam, o mundo enxerga, o diabo também treme quando ele vê isso na sua vida. O diabo tem que respeitar uma igreja que ceia. Adore, adore, adore. Isso, abra sua boca, cante. e as portas jamais se fecharão. A cidade Abraça alguém que está do seu lado aí, ó. Troca com alguém que está do seu lado aí. já Adriano. Troca com alguém aí. Adriano. Vem cá, troca comigo. Alguém troca comigo, pelo amor de Deus. Me deixa sozinho, jogado, abandonado, desprezado. tristeza E dor. nunca mais, Renato, vem cá, Renato. nunca Troca comigo. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza. É a nossa vitória, igreja. É a nossa vitória, igreja. É o sangue de Jesus. Morte, choro, tristeza e dor, Ele disse: fazei isto em memória de mim. Coma o pão e beba o cálice. Abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Quem pode adorar, adore. Aleluia. não haverá mais noite aqui, Jesus, batiza com o Espírito Santo agora, Jesus. Jesus, enche do teu Espírito. Batiza com o teu Espírito Santo agora. Batiza, enche da unção